Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gases ideais, tá? Esses gases que variam em três grandezas, que são a pressão, a temperatura e o volume, ok? Então, o que são, né, gases ideais? A definição: gases ideais. Qual a definição? Um gás, para o estudo da física, ele é ideal, né? Não que ele é real, né? Tem um gás real, tem um gás ideal. É aquele que preenche todo o ambiente, tá? É aquele que preenche todo o ambiente, e é aquele que o choque de suas moléculas é estáticos. E o choque de moléculas é estático, tá? Está em repouso aí, repouso. Haja vista que aqui no gás ideal, tá? Esse gás, ele não existe na vida real. Não existe. Mas em condições ideais, ele seria assim. Ele não faria esse choque, né, de moléculas, justamente porque, como ele está numa fase de estado físico em que o grau de agitação das moléculas é maior, eles estão mais afastados, eles não estão igual, mais pertinhos, mais próximos, como o sólido e o líquido, né? Então, como eles estão mais sólido e o líquido estão mais juntinhos, há maior chance de colidirem, a choque de moléculas. E nesse caso do estático, o choque das moléculas ele é estático, no caso dos gases ideais. Agora, nos casos dos gases reais, esse choque ele não é estático, as moléculas ficam se chocando constantemente, ok? Então, vamos aí para a primeira fórmula, né? Que relaciona as três grandezas, as três variáveis, né? Que é pela equação de Chaperon, tá? Chaperon, ele já inicia sua fórmula como PV igual a N, que é o número de moléculas, né, por mol, é a massa molecular massa por massa molecular, R, que é a constante universal dos gases, e T, que é a temperatura, tá? Então, nós vamos ter aqui, desmembrando essas grandezas, nós temos pressão, representado por P, tá? Geralmente em atmosfera. A atmosfera em Pascal é 10 a 5 Pascal. O volume, que é em metro cúbico, tá? Litro. A massa, o número, né? Que é a massa por massa molar. Geralmente é constante, dependendo do, do material. R é a constante universal dos gases. Constante universal dos gases. E T é a temperatura em Kelvin, tá? Pelo Sistema Internacional em Kelvin. Então, se vir em Celsius, é só você somar por 237, tá? Para transformar em Kelvin, ok? Então, nós temos essas cinco, né, variáveis e um mnemônico que é usado para lembrar é: por você nunca rezei tanto. Aqui nós vamos ver pressão, né? P, V de você, N de nunca, aqui,
R da razão, constante universal, né? Constante, a constante universal e T de temperatura, né? Tanto. Então, esse é o mnemônico para a gente lembrar da equação de Chapeyron, ok? Chapeyron, constante, a equação que relaciona essas três variáveis, certo? Então, eu gostaria de falar também que o R ele tem alguns valores. O R ele pode ser tanto 0,082, ele é relacionado à atmosfera. Se a gente fazer isolar R, a gente vai ter a atmosfera vezes L, né? Atmosfera vezes R, L e mol vezes K, tá? Então, vamos ter esse valor aqui para R. Para isso, tudo precisa estar em atmosfera dentro dos volumes, tá? Litro. Aqui é a pressão, volume, N, T. Ok? E outro valor que temos aí para a constante universal dos gases é R igual a 8,31 joule por mol vezes K, tá? Isso aqui é atmosfera, pressão e volume, nós temos aí joule, tá? 8,31, tá? Constante universal dos gases. Esses dois valores, ok? Em um segundo momento, é interessante falar que há uma relação, outra relação, né, outra forma de pressão, volume e temperatura. E N, né? Pressão, volume, temperatura e N. Se a gente isolar, né, assim como fez aqui com R para achar R, vou colocar aqui, ó, relação de temperatura, pressão, volume e N, tá? Isso tudo para achar R. Se a gente isolar a constante universal dos gases, nós vamos ter aqui, ó, pega a fórmula PV igual a N vezes RT, né? Pressão, volume igual a número aqui de massa vezes R, constante, vezes temperatura. Se a gente pegar o R, isolar aqui, ó, R está multiplicado com esses dois, a gente traz esse primeiro membro para lá, fica PV, não é? PV. E esses que estão multiplicando com o R passa para lá. Então, para lá dividindo. Então, vai ficar NT, ok? Ficando NT, nós temos aqui a atmosfera, né? Só para confirmar aqui essas unidades de medida. Atmosfera, litro, mol e Kelvin. Kelvin, temperatura, tá? Atmosfera, litro, mol e Kelvin, tá? Então, nós vamos ter uma relação aqui desses três. Haja vista que quando a gente tem um gás em um estado inicial, aqui, gente, inicial, e outro gás em estado final, e esse gás no estado final, há uma relação utilizando essa fórmula aqui, que é, né, vou colocar aqui, vou colocar de outra caneta aqui para ficar bem compreensível. Ó, P inicial vezes V, né, pegando daqui, vezes V inicial, que é volume, dividido por N inicial, né, a massa inicial, molar inicial, vezes T inicial, tudo inicial, tá? É igual, lei da conservação das massas, né? Igual a P, essa relação. P final vezes, como tem final, né, não precisa colocar o O, que é original, de início. Volume dividido por N, que é o número da massa, multiplicado por temperatura em Kelvin, tá? Não se esqueça de converter Kelvin. Então, aqui nós temos constantes. Qual é a constante?
Esse aqui é constante, não muda, né? Se a gente calculou a massa dividido pela massa molar, ela não vai mudar. Ela vai continuar a mesma. Então, nós vamos ter essa relação, ó. Vamos aqui terminar. P, PO, VO, dividido por TO, por você tanto. E P, VT. A gente pode pegar e relacionar com esse mnemônico aqui, né? Por você tanto, né? Não vai fazer muito sentido, mas já que começamos a na equação de Chapeirão, é interessante. Mas a gente também tem outro mnemônico aqui para lembrar dessa fórmula, que é PVT Palvotol. Ela é aquele meme, PVT Palvotol daquele menino. PVT, eu só lembro, parece que vem na minha cabeça ele falando isso. PVT daquele do... Como é que é? Do mimimi, alguma coisa assim. PVT Palvotol. Tá? Esse é o mnemônico para a gente lembrar da relação aí dessas, quando a gente for isolar constante universal dos gases e dessa relação de estado inicial e estado final, tá? Aqui. Primeira fórmula, vou colocar aqui para identificar, por você nunca receitando, segunda fórmula, PVT Palvotol, certo? Agora, a gente vai fazer algumas modificações. Por exemplo, a gente vai deixar congelar algum desses. Vamos ver o que acontece se a gente congelar algum dessas grandezas. Se a gente deixar constante temperatura, ou se a gente deixar constante pressão, ou se a gente deixar constante volume, né? Que são as variáveis, né? Aqui. Então, se a gente. Vamos pegar primeiro aqui, se a gente deixar constante pressão. Se a pressão não variar, o que acontece? Isso é chamado, tá, de transformação isobárica. A gente lembra de bar e tem aí uma denotação de pressão, tá? Então, a gente lembra disso na questão de pressão. Então, isobárica. Tô dando para ver, pressão constante, tá? Pressão constante aqui, ok? Se a pressão é constante, a pressão não varia. Então, se a gente colocar aqui num gráfico, que é o eixo Y e eixo X. O gráfico será pressão por volume, tá? Pressão por volume. Haja visto que aqui, ó, pressão e volume aqui na fórmula, eles se relacionam. Pressão e volume. Eu acho que aqui a gente tem que relembrar um pouquinho, vou colocar até de vermelho, de proporcionalidade, tá? Fazendo aqui uma aspas, né? Aspas aqui, proporcionalidade. Um adendo sobre esse assunto é isso. Por quê? Quando as grandezas são diretamente proporcionais, nós temos que dividir, né? Elas estão dividindo. Nós temos que dividir, não, elas estão em divisão. Quando for grandezas, aí a gente multiplica em cruzado, né? Em cruz. Quando for grandezas inversamente proporcionais, nós multiplicamos. Multiplica.
Multiplicando, a gente multiplica, elas estão multiplicando por aqui. Por exemplo, aqui, pressão e volume são inversamente proporcionais. Haja vista que, se a gente aumentar a pressão, por exemplo, a panela de pressão lá, tá aqui a panela de pressão. Valeu? Exemplo aqui para panela de pressão. Se a gente, quanto mais aumenta a pressão aqui, diminui o volume, né? São inversamente proporcionais. Quanto maior, porque ele está pressionando, né? Quando você pressiona algo, o volume diminui. Por exemplo, você pressiona uma mangueira, o volume de água que sai vai ser menor. No entanto, a pressão vai ser maior, não é? Por isso são inversamente proporcionais, assim como temperatura. Quanto maior a temperatura, já é proporcional aos dois, porque quanto maior a temperatura, quando a gente liga aqui um fogo, é claro que a temperatura aumenta, né? A temperatura aumenta, a pressão também aumenta e, consequentemente, talvez o volume vai aumentar. O volume diminui. O volume diminui, tá? Então, em uma relação em que o volume seja constante, nós temos aumento de pressão e o aumento de temperatura. Então, esse gráfico aqui, se a gente, voltando para o gráfico, tá? A gente coloca aqui pressão e volume. Nós temos aqui pressão e volume. Se a gente colocar aqui o volume O, não, vamos colocar quem é constante, pressão. Então, ela não varia, ela é uma reta, tá? Vou colocar até de outra cor. Ela não varia, ela é uma reta. Aqui é a linha de pressão, ela sempre tá nesse ponto aqui, ó, né? No ponto A, né? E ela vai até o ponto B, ainda constante. Só que nesse ponto A, o volume é 1, né? Volume inicial, e nesse ponto aqui, o volume é outro. Não é isso? O volume é outro. Então, aqui nós temos um gráfico de pressão e volume, nós temos com pressão constante, nós temos um gráfico quadrado, né? Um gráfico quadrado. Se a gente multiplicar a pressão por volume, o volume ele vai sempre ser a variável, no caso aí, no caso de uma transformação isobárica. Isobárica. Ok? Então, nós vamos ter aqui que PA é relacionando aquele PV, né? Igual a N vezes R vezes T, primeiro. Então, aqui é constante, aqui é constante. Então, quanto maior a temperatura, esse aqui, né? Maior esse daqui. Eles se relacionam em conjunto, né? Eles se relacionam em conjunto. Como eu falei aqui de temperatura, eles vão se relacionar em conjunto. É o produto desses dois, né? Eu não poderia isolar quanto maior a temperatura, maior a pressão e maior o volume. Não. Quanto maior a temperatura, maior a pressão e volume, tá? Pressão e volume sempre juntos. Então, você aumenta aqui, a proporcionalidade é essa. Quando se duplica a temperatura, tem que duplicar o produto de P e V, ok? Então, aqui se a gente for ter aqui, ó, PA vezes VA dividido por TA, nós vamos ter igual a PB vezes VB dividido por TB, tá? Como pressão é constante, cortamos pressão, cortamos pressão. Então, nós vamos ter que VA dividido por TA vai ser igual a VB dividido por TB. Então, vamos ter essa formulazinha aqui, essa relação, tá?
Essa é a nossa primeira. A segunda é a chamada isovolumétrica. Transformação isovolumétrica ou isovolumétrica ou isocórica. É também chamada de isocórica, tá? Então, aqui nós vamos ter uma pressão, um volume constante. O volume é constante, tá? O volume é constante. Aqui, se o volume é constante, nós vamos ter um gráfico, outro quadrado, só que o volume é constante. Quando o volume é constante, vamos fazer a reta da constância, né? Aqui é um eixo P e V, né? Sempre pressão, volume, é o gráfico. Se o volume ele é constante, nós vamos ter uma reta aqui, né? Sempre vai estar aqui. Ele não vai mudar. Esse é o volume constante. Se o volume é constante, quem tem que o volume é constante, a pressão ela pode variar. Então, se a gente traçar aqui e uma reta aqui, nós temos dois pontos, um ponto A e um ponto PB, né, da pressão. A pressão ela não varia, ok? Então, nós vamos ter aqui quanto maior a temperatura, né, maior produto de PV, né? Então, aqui, como pressão é constante, nós temos PV sobre T inicial, PVT pivotal e P PVT, o volume constante. Então, a relação aqui vai ser PT inicial sobre PT. Então, nós vamos ter essa relação quando o volume for constante. Ok? Volume constante. Ele pode perguntar aqui o gás na questão, né? O gás foi colocado em recipiente indilatável. Indilatável que não muda o volume. Então, ele é constante, tá? Outro tipo de transformação desses gases ideais são Champeyron, né? Por Champeyron, são as transformações isobáricas volumétricas e falta aqui em pressão, volume, temperatura isotérmica. A isotérmica ela vai ser um pouco complicada, né? Como eu fiz ali no exemplo de pressão, deu uma enroladinha, mas foi justamente porque ela se relaciona com o produto de PV e não com o P ou V. Então, ela relaciona com o produto. Ela depende dos dois, do P e do V. Então, se a gente colocar aqui, a temperatura ela é constante. E se a temperatura é constante e P e V são inversamente proporcionais, uma temperatura constante, inversamente proporcionais, P e V também não pode variar, né? Por exemplo, aqui nós temos P e V igual a N, R, T. Constante, constante e T, ele não varia. Se T não varia, PV também não pode variar, né? Não varia aqui também, não varia. Aqui não varia também. Agora, se duplicar a temperatura, tem que duplicar. Aqui não pode duplicar, né? Porque tá constante. Então, PV ele tem que ser constante também. Não muda. Certo? Então, o gráfico de P e V vai ficar assim. P, né, por volume. O gráfico vai ser, não tá constante, o gráfico vai ser uma hipérbole simétrica, tá?
a chamada hipérbole simétrica, o isoterma, ok? Então, aqui vai ser um hipérbole, porque o valor aqui, o produto do valor de P e V, tem que dar uma constante. 20, por exemplo, aqui, P e V tem que dar 20, né? 20 são inversamente proporcionais. Quando a gente multiplica inversamente proporcionais, a gente tem que dar uma constante, né? 20, certo? Então, aqui vamos ter uma carreirinha de 20. Se a gente multiplicar P por V, tá? E temperatura, igual temperatura. Então, vamos ter esse gráfico. O primeiro gráfico vai ser isobárica, um quadrado, né? O segundo gráfico vai ser um quadrado e uma linhazinha no meio, né? E o terceiro gráfico vai ser uma hipérbole, vou colocar aqui, hipérbole simétrica, simétrica não, equilátera, que é meio que simétrica, né? Equilátera, como é chamada. Também chamada como isoterma, ok? Então, uma relação PV igual a T. A gente posta as constantes aqui, ó, igual, não tem nem o que relacionar com o inicial e final. Inicial e final vai ser o mesmo, né? PV, né? A gente corta igual a T. Nem sei se dá pra cortar, mas aqui fica PV igual a T. PV igual a T. PV igual a PV. PV inicial igual a PV. Não é? PV igual a PV. O que é a mesma coisa, né, minha gente? PV igual a PV. Sempre dando aí uma constante. Então, nós vamos ter essas três relações aqui, tá? Quando for as transformações isobáricas, isovolumétricas e isotérmicas, ok? Então, é necessário que a gente compreenda aí a relação de Chaperon, a relação dos três, né? Quando se isola a constante constante universal dos gases. É necessário a gente entender isso aqui tudo em gráficos, tá? Ok? E é necessário a gente começar a entender como a gente relaciona aqui a partir dessa equação, dessa relação, a gente faz aqui as constantes e iguala, tá? Então, essa é a nossa aula sobre gases ideais. Muito obrigada e até a próxima.